começa a partir de agora o programa Renovando Vidas, uma programação feita diretamente para a sua família. O programa Renovando Vidas, vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, sempre com temas especiais relacionados à palavra de Deus, à vontade de Deus em relação à nossa vida pessoal e familiar. Hoje nós iremos compartilhar uma palavra diretamente do coração de Deus para os nossos corações. E vamos então dar início ao programa Renovando Vidas, compartilhando uma porção da palavra de Deus. Amados, antes de lermos a palavra do Senhor juntos, eu quero aqui deixar a minha gratidão a todos vocês que têm conferido, que têm prestigiado a nossa programação. Acima de tudo também, é claro, agradecer a Deus que nos tem dado graça para estarmos aqui todas as sextas-feiras juntinhos com vocês. Quero também aproveitar e agradecer e pedir a bênção de Deus para todos os nossos colaboradores. Vocês fazem parte do programa Renovando Vidas, colaborando. Sem vocês também nós não estaríamos aqui. Então, graças a Deus, o nosso Senhor tem enviado empresas, pessoas para abençoar a nossa programação, para que o nosso programa então permaneça no ar. Um programa, é claro, diretamente do coração de Deus, um programa para edificação da nossa vida familiar. Amém? E vamos então para a palavra de Deus, né? Eu tenho aqui em minhas mãos a minha Bíblia. Caso você tenha a sua aí, a seu alcance, você pode abrir junto comigo no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, nós vamos percorrer até o versículo 42. Nós vamos falar a respeito de duas mulheres muito conhecidas, muito falada por todos nós, né? Duas mulheres que cada uma delas tem uma história especial para nos contar e tem algo de Deus para nos ensinar. Hoje nós vamos falar a respeito de Maria e de Marta. Duas mulheres, olha, cada uma aí com as suas qualidades e também aí com as suas falhas, e nós vamos ver que na nossa vida também é assim. Nós vamos falar a respeito de uma família de ensino, uma família hospitaleira, uma família de pessoas obedientes, uma família que adorava Jesus, porque quando nós falamos de Maria e de Marta, nós também falamos do irmão delas, de Lázaro. Eu gosto muito de ministrar essa palavra para os solteiros, porque na verdade nós vemos que esta era praticamente uma família de homem e mulheres solteiros, né? Porque nós vemos que Lázaro morava ali junto com as suas duas irmãs e eles tinham uma vida familiar muito boa, eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus, eles eram amigos íntimos de Jesus. E essa família tem muito, mas muito mesmo para nos ensinar. Amém? É interessante que não é possível nós falarmos de Maria sem falarmos de Marta. Até seria possível nós aqui falarmos a respeito apenas de Maria, mas nós teríamos dificuldades para isso. Sempre que nós vamos falar de Maria, irmã de Lázaro, nós nos lembramos também da sua irmã Marta, porque o contexto familiar delas caminhou junto. A história de uma e a história da outra nos ensinam uma lição. E nós vamos compreender esta lição hoje. Vamos lá, vamos percorrer a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, a Bíblia nos diz: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos então entender um pouco mais a respeito desta família, a respeito desta história.
Bom, primeiro, Marta era uma mulher hospitaleira. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 38, que eles estavam indo, Jesus estava indo a caminho e ele entrou em uma aldeia. E quem recebeu Jesus? Uma mulher chamada Marta. Ela recebeu Jesus em sua casa. Então Marta, ela tinha essa qualidade de hospitaleira, né? Marta ofereceu para Jesus um lar de amor, um lar de ensino, um lar de serviço, um lar hospitaleiro e um lar de adoração. Eram essas as qualidades que existiam na casa de Marta, de Maria. Então nós vemos que claramente o problema de Marta não era o seu trabalho, porque muitas vezes nós olhamos então para essa palavra e nós paramos para pensar, Senhor, será que eu devo deixar o meu trabalho? Será que eu não posso trabalhar? Será que eu tenho que estar assim todo o tempo, né, ali adorando o Senhor em oração? Nós devemos sim permanecer todo o tempo em espírito de oração. Mas nós vemos aqui na palavra que o problema de Marta não era o seu muito trabalho, mas sim permitir que o seu trabalho a distraísse e tirasse a atenção e o tempo de Marta com Jesus. Então o problema não é o seu trabalho, e sim se você está deixando o seu trabalho tomar conta da sua vida com Jesus, do seu tempo com Jesus. Porque nós podemos trabalhar e estar em todo o tempo em espírito de oração, chegar na nossa casa, dedicar um tempo com Jesus, em oração, em comunhão. Aqui na Bíblia nós vemos que no caso de Marta, era o trabalho que a afastava de Jesus. Eram as preocupações ali com a casa, em atender Jesus bem, em deixar tudo em ordem. Era isso que naquele momento a afastava de Jesus. Mas e nós? O que nos tem afastado de Jesus? Porque muitas vezes, muitas coisas nos têm afastado da presença de Jesus. E não necessariamente precisa ser o nosso trabalho. Muitas vezes, o nosso tempo com Jesus tem sido mínimo, tem sido muito pouco, porque nós estamos colocando muitas outras coisas como prioridades. Tudo é prioridade, menos Jesus. Então, não apenas o trabalho, mas em todas as outras áreas das nossas vidas, nós precisamos entender que nós não podemos permitir que nada nem ninguém tome o nosso tempo com Jesus. Aqui no caso, Jesus, ele aceitou o convite e Marta deixou para fazer outras coisas. Marta não convidou Jesus para fazer parte da sua família, para estar lá? Jesus aceitou, não aceitou? Mas aí Marta se distraiu. Você e eu, talvez, já tenhamos verdadeiramente nos entregado a Deus, convidado Jesus para morar dentro do nosso coração, para fazer parte da nossa família. Mas muitas vezes nós nos deixamos ser distraídos, assim como estava Marta, e deixamos Jesus de lado. Deixamos com que todas as outras coisas e os outros afazeres tomem conta da nossa vida e do nosso tempo e nos esquecemos do nosso convidado principal. Não basta nós convidarmos Jesus para estar em nossa casa. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos ouvir Jesus, nós precisamos obedecer Jesus. Todas as coisas que estavam ao redor de Marta foi tomando o seu tempo e a atenção dela em relação a Jesus. Talvez também, se eu e você não prestarmos atenção, não vigiarmos e não tomarmos muito cuidado, nós também podemos deixar as outras coisas tomarem o nosso tempo com Jesus, assim como Marta. Dando continuidade aqui à nossa palavra, né? A palavra ter o coração de Marta e a atitude de Maria, né? Eu quero falar um pouquinho a respeito do diagnóstico que Jesus deu para Marta. É interessante como que Jesus nos conhece, como que Jesus sabe exatamente quem somos, como somos. Jesus é aquele que sonda a intenção do nosso coração e ele sabe exatamente o que pensamos e o que iremos fazer. Porque a Bíblia diz aqui no versículo 41 que Jesus deu o diagnóstico correto para Marta, porque Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada.
Olhem só, amados irmãos, Jesus dando o diagnóstico para Marta. Marta, você anda inquieta e você anda preocupada. E ele olha para nós e diz: Ângela, Ângela, você anda e vai falando como eu ando, né? Você aí de casa, seja homem ou mulher, jovem, adulto, velho ou criança, Jesus olha para você, te chama pelo nome, assim como ele se relacionou com Marta, e ele diz o que está acontecendo com você, e ele tem o caminho para você se corrigir. Ouça a voz de Deus, porque nada fica encoberto ou descoberto aos seus olhos. Tudo está velado diante de Deus, tudo está descoberto diante de Deus. Ele pode e Ele sabe de todas as coisas, né? Saiba que Deus, é interessante que Ele pedirá conta do nosso tempo, vocês sabiam? Quando eu passei a entender isso, eu dei muito mais valor ao meu tempo, porque Deus, Ele vai pedir conta do meu tempo, né? Nós somos salvos mediante a graça de Jesus Cristo, não somos? Então, a graça é aquilo que nós temos não porque merecemos, né? Graça é a bondade, é o amor de Deus. E Ele nos concede todos os dias vida, fôlego de vida, saúde, paz. E como você tem usado esse tempo? Como você tem usado essa vida que Deus tem te dado? Cuide do seu tempo, porque nós teremos que prestar contas dele. Vamos ver então um pouco a respeito de Maria, irmã de Marta. Maria, uma mulher com vontade, desejo e atitude de ouvir a Deus. Maria, ela tinha sede de Deus, ela tinha vontade, desejo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os conselhos de Jesus ali diante dela. E com isso, ela se fortalecia espiritualmente. Maria estava se fortalecendo, se alimentando espiritualmente. Por isso, Deus hoje está nos dando oportunidade de nos fortalecer espiritualmente. Talvez você olhe para a sua vida espiritual hoje e tenha se achado tão fraco. Talvez você olhe para a sua vida espiritual hoje e tenha se achado fraco, tenha se achado desanimado espiritualmente. Busque em Deus, assim como Maria buscava. Ouça a palavra de Deus, ouça uma canção que fale de Deus, ouça a vontade e a voz de Deus lendo a Bíblia, e você vai se fortalecer espiritualmente, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai te dar essa força, essa energia que você precisa, e isso só é possível através da palavra de Deus, através dos conselhos e da vontade de Deus para as nossas vidas. Amados, porque mais e melhor do que assentar-se aos pés de Jesus, hoje eu e você temos a oportunidade de tê-lo dentro de nós, habitando dentro de nós. Então, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, nós temos Jesus em nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Maria aproveitou a oportunidade que ela teve ali aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para receber a vontade de Jesus para a sua vida. Porém, eu e você temos o mesmo ou um privilégio ainda melhor do que Maria, porque nós temos Jesus habitando dentro de nós. Ele mora dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E isso não tem como nós negarmos, porque nós sabemos, nós sentimos a direção de tudo que nós vamos fazer, seja certo ou errado. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo sempre para fazermos o certo, mas nem sempre nós fazemos o certo, porque o nosso livre-arbítrio, ele continua prevalecendo em nós. Deus nos dá o direito de escolhermos o bem ou o mal. E para sabermos qual é o bem, Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós e para nos conduzir ao bem, para nos ensinar que quando estivermos fazendo o mal, Ele há de nos incomodar e nós iremos saber e sentir que aquilo não é bom. Mas ainda assim, muitas pessoas pecam, muitas pessoas erram, muitas pessoas falham, porque mesmo sentindo que aquilo não é bom, ainda assim o fazem. Porque vivem o livre arbítrio dado e concedido por Deus a todos nós. Mas isso é inegável.
o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele está conosco, ele mora em nós. Amém? Este é o tempo e este é o momento de você se colocar diante de Deus. Não é à toa, não é em vão que você está aí do outro lado ouvindo esta mensagem. Deus quer e está falando com você. Talvez seja a minha voz que você esteja ouvindo, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E quando Deus fala, a nossa atitude precisa ser de ouvir, guardar no nosso coração, mas acima de tudo praticar a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser hospitaleiros, ter a atitude que Marta teve. Nós precisamos ter o coração de Marta. Nós precisamos ser hospitaleiros, nós precisamos convidar Jesus para estar em nossa casa, para ter liberdade no nosso lar, para morar dentro do nosso coração. Nós precisamos renovar o nosso voto de aceitarmos Jesus todos os dias em nós. Marta tinha um coração voltado para Deus. Marta era hospitaleira, ela convidou Jesus para estar em sua casa. O coração de Marta era um coração bom, um coração temente a Deus. Porém, Marta deixou-se desviar-se pelas coisas naturais deste mundo e se afastou da presença de Deus. Então, mais do que ter o coração de Marta, de declarar a sua fé em Jesus, de buscar a presença de Jesus dentro da sua casa em todo tempo e em todo momento, nós precisamos ter a atitude de Maria. A atitude de buscar a Deus de todo o nosso coração, de entregar o nosso tempo, de entregar a nossa família, de entregar as nossas vidas no altar do Senhor. E quando nós entregamos, nós precisamos aprender a descansar. Nós vemos que Maria estava ali aos pés de Jesus e ela estava tranquila, ela tinha descansado, ela entregou tudo nas mãos de Jesus. Muitas vezes nós entregamos a nossa causa, a nossa situação nas mãos de Jesus, mas vira e mexe, nós vamos lá e colocamos a nossa mão de novo. Aí Jesus olha e diz: filho, filha, as suas mãos permanecem nessa causa. Quando você tira a sua mão, aí Deus vai lá e põe a dele. Nós precisamos ter a atitude de Maria, uma atitude de liberalidade, liberar o nosso tempo para Deus, liberar abrindo as portas do nosso coração para Deus, liberar a nossa família para Deus, entregando todas as causas diante de Deus, todas as dificuldades diante de Deus. Você tem sofrido dificuldades financeiras? Entregue para Deus, meu irmão, minha irmã. Descanse no Senhor. Amanhã é um novo dia. O nosso Deus é aquele que nos dá novas oportunidades. Jesus, assim como estava passando e entrou nesta casa, todos os dias ele passa e ele quer entrar e quer habitar na sua família. Se você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua família, para fazer parte da sua vida, faça isso agora. Este é o tempo, esta é a hora. Este programa é um canal de bênção para a sua vida. Declare a sua fé em Jesus Cristo. Não olhe para mim. Olhe para Deus, não olhe para o nosso programa, não olhe para a nossa programação, olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí na sua casa, vai ler a Bíblia, peça discernimento para Deus, peça sabedoria para que você possa entender a vontade de Deus, peça força para Deus, para que você possa, meu irmão, manter-se firme na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que existiu um homem chamado Davi, que um certo dia foi necessário que ele matasse um urso com as suas próprias mãos. Com certeza, naquele momento, talvez Davi não tenha entendido por que aquele urso tenha aparecido e tenha atentado ali contra a vida das suas ovelhas. Em pouco tempo depois, Davi ainda teve que enfrentar um leão. Davi buscou forças e ele enfrentou o leão. Lá na frente, Davi entendeu que ele teria algo muito maior para enfrentar, que seria derrubar um gigante. Então o leão e o urso foram escolhidos
escola para Davi. Foram escola para Davi. Talvez a dificuldade que você esteja enfrentando hoje seja uma escola para a sua vida. Lá na frente você vai entender que isso tudo que você está vivendo hoje serviu de lição para você enfrentar os problemas de amanhã com muito mais facilidade. Davi enfrentou aquele gigante com tanta facilidade, porque antes ele foi ousado, forte e corajoso para enfrentar um urso e um leão, sem olhar para a sua estatura, mas Davi olhava para o Deus que ele servia. Então a Bíblia ela está recheada de personagens, de homens e mulheres que nos deixam lições preciosas da parte de Deus. Hoje Deus fala conosco que nós precisamos buscar o coração de Marta, mas devemos ter a atitude de Maria. Mas tenha o coração de Marta e a atitude de Maria. Amém? Com certeza Deus tem coisas grandes para a sua família. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem perdão. Deus é misericordioso. Deus é amor. Essa família de Lázaro, Marta e Maria tiveram muitas oportunidades de estarem com Jesus, de aprenderem com Jesus e de serem abençoados por Ele. Eu e você também temos muitas oportunidades de recebermos da parte de Jesus o melhor. Assim como diz a Bíblia, quando Jesus disse para Maria que ela escolheu a melhor parte e essa parte nunca, jamais lhe será tirada. Se você escolher a presença de Deus, você estará com certeza diante da melhor parte. Nada neste mundo é melhor do que estar e permanecer na presença de Deus, porque isso ninguém pode te tirar. Você pode perder o seu dinheiro, você pode perder a sua saúde, você pode perder os seus amigos, mas a presença de Deus você jamais irá perder. Então busque com toda a força da sua alma, com todo o seu coração, busque a presença de Deus. Queira estar na presença de Deus, assim como esteve Maria. E faça também como Marta, convidando Jesus para fazer parte da sua família. Não existe problema grande demais para Deus não, meu irmão. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, Deus tem um milagre e é hoje. A nossa programação daqui a pouco está chegando ao final. Como vai ser o resto da sua noite? Como será a sua oração hoje para com Deus? O que você vai falar para Deus? Você tem intimidade de abrir os seus lábios, de abrir o seu coração e falar com Deus. Orar é isso, é você falar com Deus, falar o que você está sentindo, falar o que você precisa, conversar, chorar, se alegrar na presença de Deus. Ore, busque a Deus, Ele está atento à sua vontade e às suas orações. Amém? E agora eu quero deixar aqui meus agradecimentos especiais a Deus, que é nosso Senhor e Salvador, que nos tem agraciado com esse programa, que tem sido um canal de bênção. Quero agradecer também você, amigo telespectador. Mais uma vez eu quero deixar aqui o canal aberto para a nossa comunicação, aravideos@uol.com.br. Entra lá, acesse, deixa a sua sugestão para que a gente possa compartilhar sempre o melhor de Deus com vocês, amém? Agradeço também a Fernanda Lima, Cabelos e Cia e a Cláudia Bijux. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e na próxima sexta, a partir das 20 horas, temos um novo encontro marcado com vocês. Até lá!